Meu nome é Júlia, tenho 35 anos e sou uma mãe solteira, ferozmente protetora da minha filha, Marina, de 8 anos. Todo ano vamos ao grande encontro de família na casa da minha mãe. Desta vez, no meio do almoço, percebi que Marina estava sumida há muito tempo. Encontrei-a no banheiro do andar de cima, chorando. O lindo cabelo loiro e longo dela tinha sido completamente raspado. Minha irmã, Simone, estava lá, filmando e rindo alto. É só uma brincadeira, ela caçoou. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu por completo. Ser mãe solteira da Marina tem sido a minha maior alegria e o meu maior desafio nos últimos 5 anos, desde o meu divórcio de Ricardo. A nossa separação não foi fácil, mas nós construímos um lar estável e cheio de amor, apesar do mínimo envolvimento dele. Marina é uma alma tão sensível e artística. Ela adora desenhar balé e tinha deixado seu lindo cabelo loiro crescer desde os 4 anos. O cabelo se tornou a marca registrada e a confiança dela. Ela o jogava por cima do ombro quando se sentia orgulhosa ou o enrolava quando estava pensando. Ele caía nas costas como a luz do sol e ela brilhava sempre que alguém o elogiava. A minha relação com a minha irmã mais nova, Simone, sempre foi complicada desde que éramos crianças. Com 32 anos, 3 a menos que eu, Simone sempre viveu em um estranho estado de admiração e ressentimento por mim. Na adolescência, ela pegava minhas roupas sem pedir, copiava meus penteados e namorava garotos por quem eu tinha demonstrado interesse. Mas sempre havia um lado mais sombrio na sua necessidade de atenção. O que ela chamava de pegadinhas, a maioria das pessoas chamaria de crueldade. Quando eu tinha 16 anos, ela cortou buracos no meu vestido de formatura na noite anterior ao baile. Aos 20, ela inventou mentiras para o meu namorado da faculdade, dizendo que eu o estava traindo. E isso causou nosso término. Mesmo no meu casamento, ela conseguiu derramar vinho tinto no meu vestido durante as fotos, alegando que foi um acidente enquanto mal conseguia esconder um sorriso. Toda vez, nossa mãe, Susana, minimizava o comportamento dela. Você está exagerando, mamãe dizia. Simone só está brincando. Você sabe que ela a ama. Meu pai, José, geralmente ficava em silêncio durante essas brigas, sem querer se meter entre a mulher e as filhas. Essa dinâmica não mudou em 30 anos. Desde que a Marina nasceu, eu relutava cada vez mais em levá-la aos encontros de família, mas sempre acabava cedendo, acreditando que as conexões familiares eram importantes para ela. Apesar de tudo, eu queria que a Marina conhecesse os avós, a tia e os primos, Felipe e Carol, que tinham 10 e 7 anos. Na noite anterior a este encontro em particular, passei 1 hora trançando o cabelo da Marina em um penteado que ela tinha visto em uma revista. Ela se sentou pacientemente no banquinho roxo dela, conversando sobre como estava animada para mostrar as novas tranças para os primos e as pulseiras da amizade que tinha feito para eles. Você acha que a tia Simone vai gostar do meu cabelo também? Ela perguntou inocentemente. Eu hesitei, lembrando de como, no dia de ação de graças do ano anterior, Simone tinha acidentalmente derramado molho de cranberry, manchando o vestido de festa branco favorito de Marina. Ou como, no Natal, ela deu aos primos Felipe e Carol videogames caros enquanto dava um livro de colorir para a Marina, observando a minha reação com uma satisfação mal disfarçada. Tenho certeza que todos vão achar que você está linda, eu disse a Marina, evitando uma resposta direta. Apenas se lembre do que conversamos. Se alguém disser ou fizer algo que te deixe desconfortável, você vem me procurar imediatamente, ok? Ok, mamãe, ela respondeu, concordando seriamente. Mas tenho certeza de que vai ser divertido. O Felipe prometeu me mostrar a casinha nova na árvore. Olhando para o rosto dela, radiante de empolgação no espelho, os olhos brilhando de expectativa, eu ignorei as minhas preocupações. Certamente, Simone não faria algo diretamente contra uma criança de 8 anos. E neste ano, eu prometi a mim mesma que não deixaria nenhum comentário maldoso ou crítica sutil arruinar o nosso dia. Como eu estava terrivelmente enganada. A viagem de 45 minutos até a casa da minha mãe, no subúrbio de São Paulo, foi com a Marina cantando as músicas favoritas dela, o caminho todo. Susana e José moravam na mesma casa onde Simone e eu crescemos. Um sobrado espaçoso, com o mesmo balanço no quintal, embora agora estivesse desgastado por 25 anos de uso. Quando chegamos, a garagem já estava cheia de carros. Minha mãe sempre convidava toda a família,
tias, tios, primos, fazendo com que esses encontros se parecessem mais com reuniões de família. Balões coloridos decoravam a caixa de correio e uma faixa de bem-vindos pendurada na porta da frente. Minha mãe amava decorações. Vovô, Marina gritou, avistando meu pai, José, cuidando da churrasqueira no quintal enquanto subíamos a calçada. Ele se virou, com o rosto enrugado, e abriu um sorriso sincero. Quaisquer que fossem os defeitos dele em lidar com conflitos familiares, José adorava a neta. Minha borboleta, ele chamou, largando o pegador da churrasqueira para dar um abraço de urso em Marina. Olha esse seu cabelo lindo. Foi sua mãe que fez para você? Sim, demorou 1 hora inteira. Marina anunciou orgulhosamente, rodando para exibir as tranças. Valeram a pena. Você parece uma princesa. Ele disse, antes de me dar um abraço caloroso de lado. Bom te ver, Júlia. Sua mãe está lá dentro, terminando os petiscos. A minha tia Patrícia, de 60 anos, apareceu na porta da cozinha, carregando uma bandeja de limonada. Patrícia era a irmã da minha mãe e muitas vezes a voz da razão nos encontros de família. Ela me deu um olhar cúmplice, que dizia que ela entendia a minha apreensão em relação a esses eventos. Júlia, você está maravilhosa, ela disse, colocando a bandeja para me abraçar. E Marina, essas tranças estão magníficas. Você precisa me ensinar como fazer isso, Júlia. Tia Patrícia, eu fiz uma coisa para você, Marina disse, mexendo na mochila pequena para tirar uma pulseira colorida de miçangas. Ai, meu Deus, que linda! Vou usar agora mesmo, Patrícia disse, colocando a pulseira no pulso com uma apreciação sincera. O quintal estava cheio de rostos familiares. Os primos que eu só via nesses encontros estavam conversando em grupos pelo jardim. Crianças de várias idades brincavam de pega-pega ao redor da velha árvore de jacarandá. Marina rapidamente avistou os primos, Felipe e Carol, brincando com pistolas de água perto dos canteiros de flores. Posso ir brincar com eles, mamãe? Ela perguntou, pulando na ponta dos pés. Claro, meu amor, só tome cuidado para não sujar sua roupa bonita, eu gritei enquanto ela corria. Patrícia passou o braço pelo meu. Vamos, vou pegar uma bebida para você, parece que você precisa de uma. Dentro de casa, minha mãe estava arrumando queijo e biscoitos na melhor bandeja de servir dela. Aos 65 anos, Suzana ainda pintava o cabelo com o mesmo tom loiro que usava há 30 anos. Ela olhou para nós quando entramos, com um sorriso que não chegava aos olhos. Júlia, você chegou. Eu já estava começando a achar que você não viria. O tom dela tinha uma ligeira ironia, embora a maioria das pessoas não percebesse. Nós combinamos 12:00, mãe. São 12:15. Eu respondi, me inclinando para beijar o rosto dela. Bem, que bom que vocês puderam vir. Simone mandou uma mensagem dizendo que eles vão se atrasar um pouco. O Tiago teve uma chamada de trabalho que não podia perder. Ela ajeitou o avental floral. A Marina está com você? Ela está lá fora com o Felipe e a Carol. Essas crianças crescem tão rápido, ela suspirou. O Felipe já está fazendo aulas de matemática avançada, a Simone te contou? E a Carol acabou de ganhar uma competição regional de ginástica. Eu acenei, já acostumada a ouvir sobre as conquistas dos meus sobrinhos. Suzana nunca deixava de mencioná-las, assim como nunca perguntava sobre as conquistas de Marina no balé ou suas notas perfeitas na leitura. A hora seguinte passou agradavelmente. Eu conversei com parentes que raramente via, curtindo a normalidade das fofocas e novidades da família. Por volta da 1:30, a porta da frente se abriu e a voz de Simone ecoou pela casa. Olá, pessoal! A festa pode começar agora. Minha irmã entrou como sempre, como se um holofote estivesse seguindo. Simone tinha o mesmo cabelo loiro que eu, embora o dela tivesse luzes e um corte caro e elegante. Ela usava calça jeans de grife e uma blusa que provavelmente custava mais do que a minha roupa inteira. O marido dela, Tiago, a seguiu, carregando uma caixa de bolo e parecendo um pouco cansado. Júlia, Simone acenou friamente quando me viu, dando um beijo no ar perto da minha bochecha. Amei o vestido. É novo? A pergunta era inocente, mas eu sabia a implicação. Era de uma loja de departamento? Bom te ver, Simone. Eu respondi, ignorando a pergunta. Oi, Tiago!
Tiago, um contador tranquilo que parecia eternamente surpreso por estar casado com alguém tão mandona quanto Simone, me deu um sorriso sem graça. Júlia, bom te ver. Onde eu posso colocar este bolo? Ah, me dá aqui. Minha mãe interrompeu, pegando a caixa dele com reverência. A Simone comprou naquela confeitaria francesa no centro. Custou uma fortuna, mas ela insistiu. Não é atencioso? Eu forcei um sorriso enquanto minha mãe levava Simone, já conversando sobre o recente projeto de jardinagem dela. Tiago se desculpou para pegar uma cerveja, me deixando com a tia Patrícia. O mesmo de sempre, Patrícia murmurou por baixo da respiração, me fazendo sorrir de verdade pela primeira vez desde que cheguei. As crianças entraram correndo pela porta dos fundos, com Marina na frente. O rosto dela estava corado de empolgação. Mãe, o Felipe disse que eles têm um jogo novo para jogar lá em cima. Posso ir? Antes que eu pudesse responder, Simone apareceu atrás dela, colocando as mãos nos ombros de Felipe possessivamente. Ah, sim, o Felipe estava louco para mostrar o videogame novo dele para todos. Todas as crianças vão subir para jogar. Os olhos dela caíram sobre o cabelo de Marina, e algo brilhou no rosto dela. Nossa, que tranças elaboradas! Alguém está se esforçando muito para ser o centro das atenções. A Marina ajudou a criar o penteado, eu disse com calma. Ela estava animada para mostrar a todos. Tenho certeza de que sim, Simone respondeu com um sorriso forçado. Bem, subam, crianças. A Carol pode mostrar o caminho para você, Marina. É para ir, mãe? Marina perguntou novamente. Uma parte de mim queria dizer que não, para mantê-la ao meu lado, mas com outros parentes observando, eu não queria parecer paranoica ou superprotetora. E eu realmente queria que Marina criasse laços com os primos. Claro, meu amor, divirta-se. Eu a observei pular e correr com as outras crianças, com o olhar de Simone a seguindo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Pela próxima meia hora, relaxei um pouco, entrando em conversas sobre política, filmes recentes e notícias da família. José estava contando uma história sobre uma viagem de pesca quando notei Simone saindo do grupo e indo em direção às escadas. Um pequeno nó de desconforto se formou no meu estômago, mas eu disse a mim mesma que ela provavelmente estava apenas verificando como as crianças estavam. Eu deveria ter escutado meus instintos. À medida que a tarde avançava, percebi que algo estava estranho. A casa estava estranhamente silenciosa para ter 8 crianças no andar de cima. Normalmente, você podia ouvir o barulho de pés, risadas ou discussões ocasionais, mas não havia quase nada além do som abafado de um videogame. Eu estava ajudando a tia Patrícia a arrumar os pratos da sobremesa quando ela mencionou algo que fez meu estômago se apertar. A Simone te mostrou o que ela comprou ontem? Um cortador de cabelo elétrico, de todas as coisas. Ela disse que ia dar um corte de cabelo no Tiago em casa para economizar dinheiro. Patrícia balançou a cabeça. Estranho, considerando que ela gastou R$ 200 naquele bolo. Nunca vi a Simone ser econômica. Minhas mãos pararam sobre os pratos. Cortador de cabelo. Ela comprou um novinho em folha. Eu vi na bolsa dela quando ela estava procurando o celular. Patrícia me deu um olhar curioso. Você está bem, Júlia? Você ficou pálida. Estou bem, eu disse automaticamente, embora a minha mente estivesse acelerada. Só percebi que a Marina está lá em cima há um tempo. Eu deveria ir checá-la. Patrícia concordou. Boa ideia. Tem algo estranho na Simone hoje. Mais tensa do que o normal. Enquanto eu ia em direção às escadas, minha prima Raquel me parou. Você ouviu falar da situação do emprego da Simone? Ela perguntou em voz baixa. Que situação? Raquel parecia surpresa. Ah, achei que você soubesse. Ela foi demitida daquela empresa de marketing no mês passado. Algo sobre usar indevidamente os fundos da empresa. Sua mãe tem dito para todo mundo não mencionar isso. Isso era uma novidade para mim. Simone estava se gabando de uma promoção em seu prestigioso emprego de marketing apenas algumas semanas atrás nas redes sociais. Se ela tivesse sido demitida, especialmente por algo como apropriação indébita, isso explicaria o comportamento tenso dela e o desconforto de Tiago. O meu celular vibrou com várias notificações de mensagens de amigos, mas eu as ignorei, de repente ansiosa para encontrar a Marina. Enquanto passava pela sala de estar, ouvi a minha mãe falando em voz baixa com o tio Gilberto. A Simone só está passando por uma fase difícil.
Aquela empresa não apreciava os talentos dela de qualquer forma. Ela já tem várias entrevistas marcadas com empresas melhores. Tio Gilberto parecia cético. Susana, alegações de apropriação indébita não são apenas uma fase difícil. Ela falou com um advogado. É tudo um mal-entendido. Minha mãe insistiu e então me notou por perto. Júlia, você precisa de algo? Só vou checar a Marina, eu disse, fingindo que não tinha ouvido nada. As crianças estão bem. Elas estão jogando, ela dispensou. Estamos prestes a servir o almoço. Você pode ajudar a trazer os acompanhamentos? Em 1 minuto, eu não vejo a Marina há mais de 1 hora. Eu continuei em direção às escadas, notando que Tiago estava sozinho perto da janela, bebendo uma cerveja. Ele evitou meu olhar quando passei, o que só aumentou o meu desconforto. Lá em cima, o corredor estava estranhamente silencioso, exceto pelo som de um videogame vindo do quarto de Felipe. Eu dei uma olhada para ver várias crianças reunidas em volta da TV, mas nenhuma Marina. Vocês viram a Marina? Eu perguntei. Meu sobrinho de 10 anos mal levantou o olhar do controle. Não sei. Talvez com a Carol. Algo na resposta evasiva dele acionou os meus alarmes. Eu verifiquei o quarto de hóspedes, onde as meninas às vezes brincavam de boneca. Vazio. O meu antigo quarto, agora um escritório em casa. Nada. Eu estava prestes a checar o quarto dos meus pais quando ouvi. Um choro fraco vindo de trás da porta fechada do banheiro. Marina, eu chamei, batendo de leve. Você está aí, meu amor. O choro parou de repente, seguido por um soluço. Vai embora, veio a voz pequena e quebrada de Marina. Querida, é a mamãe. Me deixa entrar, por favor. Não, a voz dela estava em pânico. Eu não quero que você veja. O meu coração começou a bater mais rápido. Marina, abra a porta agora ou o vovô vai pegar a chave. Qual é o problema? A voz de Simone veio de trás de mim, me fazendo pular. Ela estava encostada na parede, com o celular na mão, parecendo estranhamente satisfeita consigo mesma. A Marina está chateada com alguma coisa, eu disse bruscamente. O que aconteceu? Ah, as crianças e os dramas delas, Simone disse, dispensando com a mão. Ela está bem. Naquele momento, Carol saiu do quarto de Felipe, parecendo culpada. Tia Júlia, ela começou, mas Simone a interrompeu. Carol, vá lá para baixo e diga à vovó que nós já estamos descendo. Simone instruiu bruscamente. Algo estava muito errado. Eu me virei para a porta. Marina, eu vou entrar agora. A minha voz não dava margem para discussão. Depois de um momento, eu ouvi o clique da fechadura. Eu empurrei a porta e congelei em absoluto horror. Minha linda filha estava tremendo no meio do chão do banheiro, com a cabeça completamente raspada. Pedaços de cabelo loiro e longo estavam espalhados pelo chão, como bandeiras de batalha caídas. Os olhos dela, vermelhos e inchados, encontraram os meus com tanta vergonha e devastação que me senti fisicamente doente. Mamãe? Ela sussurrou, e então explodiu em um novo choro. Eu corri até ela, caindo de joelhos para segurar o corpo dela que tremia. Oh, meu Deus, Marina, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Atrás de mim, Simone soltou uma risada. Não seja tão dramática, Júlia. É só cabelo, vai crescer de volta. Eu me virei lentamente, ainda segurando Marina, para ver minha irmã segurando o celular. Ela estava nos filmando. Foi você que fez isso. Minha voz não parecia a minha. Ela precisava aprender a não ser tão vaidosa, Simone disse com naturalidade. Todo mundo sempre bajulando o cabelinho precioso dela. O Felipe e a Carol a seguraram enquanto eu dava uma ajeitadinha nela. Olha, eu tenho tudo no vídeo. Ela virou a tela do celular para mim, mostrando Marina lutando enquanto Felipe e Carol a seguravam pelos braços. Marina estava chorando, implorando para que eles parassem, enquanto Simone passava o cortador de cabelo elétrico pela cabeça dela, rindo. Diga adeus ao seu cabelo de princesa. A essa altura, outros adultos tinham se reunido no corredor, atraídos pela comoção. Meu pai abriu caminho, parando abruptamente na porta do banheiro. Meu Deus do céu, ele disse, captando a cena. O que você fez, Simone? É só uma brincadeira, pai. Simone revirou os olhos. Todo mundo está tão sensível hoje em dia. Alguns dos parentes estavam olhando em choque.
Outros, para o meu desgosto, estavam lutando para esconder sorrisos, como se isso fosse apenas uma pegadinha boba e não uma agressão a uma criança. Minha mãe apareceu, parecendo irritada com a interrupção. O que está acontecendo aqui? O almoço está esfriando. Olha o que a sua filha fez com a Marina. Eu disse, com a voz tremendo enquanto virava minha filha que chorava para ela. Por um momento, minha mãe parecia realmente chocada. Então, a expressão dela endureceu. Bem, certamente não é elegante, mas vai crescer de volta. Marina parou de chorar. Não é apropriado. Não é apropriado? Eu ecoei, incrédula. Mãe, eles a seguraram e rasparam a cabeça dela contra a vontade dela. Ela está traumatizada. Eu já postei o vídeo no grupo da família. Simone anunciou orgulhosamente. É hilário. Ela gritou como se estivéssemos a matando. Marina enterrou o rosto contra mim, tentando se esconder debaixo da toalha que eu tinha enrolado nos ombros dela. Você filmou? Meu pai perguntou incrédulo. Claro, a expressão no rosto dela foi impagável. Simone sorriu e então se dirigiu diretamente a Marina. Talvez agora as pessoas notem algo em você além do seu cabelo. Foi quando eu vi claramente pela primeira vez o ciúme puro nos olhos da minha irmã, enquanto ela olhava para minha filha. O mesmo olhar que ela tinha me dado ao longo da nossa infância, sempre que eu recebia atenção ou elogios. Mas desta vez, ela tinha mirado em uma criança inocente. A minha criança. O Felipe e a Carol a ajudaram a segurar? Eu perguntei, com a voz perigosamente quieta. Eles só estavam entrando na brincadeira. Simone encolheu os ombros. Não é, crianças. Da porta, Felipe e Carol pareciam inseguros, finalmente sentindo que tinham passado dos limites. Carol tinha lágrimas nos olhos. A Marina ficou gritando para a gente parar, Carol sussurrou. Eu disse para a mamãe que talvez devíamos parar, mas ela disse que a Marina precisava ficar mais forte. O banheiro de repente ficou muito pequeno, muito quente. Marina continuou a chorar contra mim e eu podia sentir as lágrimas quentes dela ensopando o meu vestido. 5 anos de construção, da confiança dela, do senso de identidade dela, desmoronaram em minutos pelas pessoas que deveriam amá-la. Algo escuro e furioso se desenrolou dentro de mim. Isso não era apenas sobre cabelo. Isso era sobre poder, crueldade e os anos de permissividade que tinham permitido que Simone acreditasse que ela poderia machucar uma criança e não enfrentar consequências. Eu me levantei devagar, mantendo Marina perto de mim. A multidão no corredor se abriu enquanto eu levava a minha filha em direção às escadas, com a minha mente já decidida sobre o que aconteceria a seguir. Aonde você pensa que vai? Simone gritou atrás de mim, ainda segurando o celular. Não seja uma estraga-prazeres. Vamos almoçar. Eu a ignorei, focada apenas em levar a Marina para um lugar seguro. Minha filha se agarrou a mim, ainda escondendo o rosto no meu ombro. Eu podia sentir o corpo pequeno dela tremendo. Júlia, você está exagerando, minha mãe disse, nos seguindo escada abaixo. A Simone não quis fazer mal, foi só uma pegadinha boba. Eu parei no pé da escada e me virei para encará-la, tomando cuidado para manter a minha voz calma, apesar da raiva que crescia dentro de mim. Uma pegadinha é uma almofada de pum ou uma aranha de mentira, mãe. Isso foi uma agressão. Eles imobilizaram fisicamente a minha filha e cortaram o cabelo dela enquanto ela implorava para que parassem. O encontro de família tinha parado, com todos observando a nossa briga. A tia Patrícia apareceu ao meu lado, assustada, quando viu a cabeça raspada de Marina. Oh, meu Deus! Ela sussurrou, colocando uma mão gentil nas costas de Marina. Minha pobre e doce criança. Simone desceu as escadas, ainda filmando com o celular. O vídeo já tem 20 curtidas no grupo da família. Todo mundo acha hilário. Algo se quebrou dentro de mim. Eu entreguei Marina para Patrícia e avancei em direção à minha irmã. Me dá o celular, Simone, agora. Nem pensar, ela riu, segurando-o acima da cabeça. Isso é ouro. Talvez viralize, a princesa mimada recebendo um choque de realidade. Eu avancei para pegar o celular, mas Simone recuou, rindo mais alto. O que foi, Júlia? Não aguenta uma brincadeira? A sua princesinha preciosa vai sobreviver. Diferente de algumas de nós que tivemos que crescer à sua sombra, nunca sendo boas o suficiente. Isso não tem nada a ver com os nossos problemas de infância, eu sussurrei.
Isso é sobre você agredir a minha filha. Agressão? Simone desdenhou. Não seja dramática, é um corte de cabelo que ela não queria ou para o qual não deu consentimento. Você a segurou enquanto ela gritava e implorava para você parar. Os olhos de Simone se estreitaram. Talvez você devesse ensiná-la a ser menos apegada à aparência. A forma como todos bajulam o cabelo dela é ridícula. Ela precisa aprender que o mundo não gira em torno dela. Minha mãe se meteu entre nós. Já chega, vocês duas. Vocês estão arruinando o encontro. Júlia, leve a Marina para o lavabo e ajude-a a se arrumar. Simone, guarde o celular. Vamos nos sentar e ter um almoço de família agradável como pessoas civilizadas. Eu olhei para a minha mãe, descrente. Você acha que nós vamos ficar para o almoço depois disso? Não seja ridícula, mamãe estalou. Claro que vocês vão ficar. Eu passei o dia todo cozinhando. Atrás dela, Simone estava mostrando o vídeo para alguns dos nossos primos que estavam lutando para esconder sorrisos. A visão deles, rindo do trauma da minha filha, foi a gota d'água. Leve-a para fora, eu disse à tia Patrícia, acenando em direção a Marina. Eu vou pegar as nossas coisas. Enquanto Patrícia guiava minha filha, que ainda chorava, em direção à porta da frente, eu me virei para Simone. Ela ainda estava se gabando, mostrando o vídeo para o tio Gilberto, que balançava a cabeça em desaprovação. Olha como ela grita aqui, uma verdadeira rainha do drama, Simone estava dizendo. Eu atravessei a sala em 3 passos rápidos e fiz algo que nunca tinha feito antes nos meus 35 anos. Eu dei um tapa forte no rosto da minha irmã, derrubando o celular da mão dela. A sala ficou mortalmente silenciosa. A mão de Simone foi para o rosto, com os olhos arregalados em choque. Por um breve e satisfatório momento, ela parecia realmente assustada. Sua louca, ela ofegou. Se você chegar perto da minha filha de novo, eu disse. Minha voz estava baixa e firme. Se você postar ou compartilhar esse vídeo, eu vou prestar queixa por agressão a um menor. Eu vou conseguir uma ordem de restrição e vou garantir que todos saibam exatamente que tipo de pessoa você é. Eu peguei o celular dela de onde tinha caído e apaguei o vídeo antes de jogá-lo de volta para ela. Você não pode apagar, ela disse, presunçosamente, se recuperando rapidamente. Eu já salvei na nuvem. Então aproveite para explicar à polícia como você carregou a evidência de si mesma agredindo uma criança. Eu respondi friamente. Minha mãe correu para o lado de Simone, examinando o rosto dela como se ela tivesse sido gravemente ferida. Como você se atreve a bater na sua irmã na minha casa? Depois de tudo o que nós fizemos por você e por essa criança? O que exatamente vocês fizeram pela Marina, mãe? Além de ignorá-la, humilhá-la e agora defender alguém que a agrediu? Não seja tão moralista, minha mãe estalou. É por isso que ninguém queria que você trouxesse essa bastarda para a família em primeiro lugar. Ela não tem sido nada além de uma fonte de drama desde o dia em que você anunciou a sua gravidez. A sala ficou em silêncio novamente, desta vez com a tensão desconfortável de um segredo de família há muito tempo guardado, acidentalmente revelado. Meu pai se adiantou, com o rosto pálido. Susana, já chega, ele disse calmamente. Mas o estrago já estava feito. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. O que você acabou de dizer sobre a minha filha? Os olhos da minha mãe se arregalaram, percebendo o erro dela, mas o orgulho não a deixaria voltar atrás. Você me ouviu. Todos nós sabemos que o Ricardo teve dúvidas sobre a paternidade dela. Por que você acha que ele se envolve tão pouco? Mas nós a aceitamos mesmo assim, apesar do constrangimento para essa família. Eu estava sem palavras. Ricardo e eu tínhamos sido casados quando Marina foi concebida. Nunca houve qualquer dúvida sobre a paternidade dela, pelo menos não por parte dele. Isso era uma mentira que minha mãe aparentemente vinha alimentando por anos, usando-a para justificar a distância emocional dela da neta. Mãe, isso não é verdade, Simone disse, parecendo desconfortável pela primeira vez. Até ela parecia chocada com essa revelação. O Ricardo nunca disse isso. Ele certamente insinuou para mim, mamãe insistiu. Por que mais ele os abandonaria? Ele não nos abandonou. Eu disse, encontrando a minha voz finalmente. Nós nos divorciamos porque nos afastamos. Ele vê a Marina a cada 15 dias. Você sabe disso. Não nos últimos 6 meses.
ela rebateu. Conveniente que você esqueceu de mencionar isso. Era verdade que Ricardo tinha se mudado para Florianópolis por trabalho há 6 meses, tornando as visitas regulares dele impossíveis. Nós vínhamos nos organizando com videochamadas e planos de visitas de verão. Mas minha mãe tinha transformado esse desafio normal de coparentalidade em algo feio e falso. Eu não sei que mentiras você tem contado a si mesma, eu disse friamente. Mas Marina é filha do Ricardo. E mesmo que não fosse, ela é a minha filha. Ela é a sua neta, e você acabou de mostrar que não merece estar na vida dela. Eu me virei para sair, mas Simone bloqueou o meu caminho. A expressão presunçosa dela tinha voltado. Tão moralista, ela zombou. Santa Júlia, sempre a vítima, mas agora todos nós sabemos a verdade, não é? Não é à toa que você é tão protetora com ela. Consciência pesada. Eu olhei para minha irmã, olhei para ela de verdade e não senti nada além de pena. Você está tão consumida por ciúmes e amargura que agrediu uma criança de 8 anos. O que isso diz sobre você, Simone? Diz que eu não tenho medo de pegar o que eu quero, ela respondeu. Diferente de você, que se esconde atrás da sua filha porque a sua própria vida é vazia e patética. Meu pai finalmente se meteu entre nós. Já chega, Simone. Júlia, leve a Marina para casa. Nós vamos conversar quando as coisas se acalmarem. Tia Patrícia apareceu na porta. A Marina está no seu carro, ela me disse calmamente. Eu vou pegar a mochila dela. Enquanto eu pegava as nossas coisas, eu podia ouvir a minha mãe e a Simone discutindo em sussurros acalorados. Tiago estava por perto, sem graça, parecendo que queria desaparecer. Me desculpe. Ele disse calmamente quando passei por ele. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu teria impedido. Eu parei, estudando o rosto dele. Ele parecia genuinamente arrependido. Mas você sabia que ela comprou o cortador de cabelo. Você sabia que algo estava planejado. Ele desviou o olhar, confirmando a minha suspeita. Eu achei que era para mim. Ela disse que ia me dar um corte de cabelo para economizar dinheiro, já que... Ele se calou. Já que ela perdeu o emprego. Eu completei por ele. Ele concordou com a cabeça, infeliz. As coisas não têm estado boas, Júlia. Ela não está lidando bem com isso. Isso não desculpa o que ela fez com a Marina. Eu sei. Ele concordou. Foi errado. Eu vou conversar com ela. Eu duvidei que a conversa dele fizesse alguma diferença, mas eu não tinha mais energia para os problemas conjugais dele. Adeus, Tiago. Enquanto eu ia em direção à porta, minha mãe fez uma última tentativa de salvar a ilusão dela de um encontro de família perfeito. Se você sair agora, Júlia, não se incomode em voltar. Ela gritou atrás de mim. Lealdade familiar ainda significa algo para alguns de nós. Eu me virei uma última vez, observando a sala cheia de parentes que tinham ficado e assistido uma criança ser traumatizada sem intervir. Alguns pareciam envergonhados, outros desconfortáveis, alguns desafiadores. Meu pai parecia dividido como sempre entre as exigências da mulher e a própria consciência. Lealdade familiar? Eu repeti. É assim que você chama o que aconteceu hoje? Porque, do meu ponto de vista, lealdade significa proteger aqueles que não podem se proteger. Significa se levantar contra a crueldade, não a permitir. Se esta é a sua definição de família, então nós estamos melhor sem ela. Com essas palavras ecoando no ar, eu saí pela porta da frente, fechando-a firmemente atrás de mim. No carro, Marina estava encolhida no banco do passageiro, com um cobertor do porta-malas enrolado nos ombros, escondendo a cabeça. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar e o rosto estava avermelhado e exausto. Me desculpe, mamãe, ela sussurrou quando entrei. Eu tentei pará-los, mas eles eram muito fortes. O meu coração se quebrou de novo. Oh, meu amor, isso não é sua culpa. De jeito nenhum. Você não tem nada pelo que se desculpar. Enquanto eu saía da garagem, eu podia ver minha mãe e Simone assistindo da janela da frente. Pela primeira vez na minha vida, eu não senti nada além de fria determinação enquanto me afastava da casa da minha infância. O tempo de apaziguar membros da família tóxicos tinha acabado. Agora, o meu único foco era curar a minha filha e garantir que os responsáveis enfrentassem as consequências. O caminho de volta para casa foi tranquilo, exceto pelos ocasionais soluços de Marina.
Ela manteve o cobertor enrolado firmemente na cabeça, recusando-se a olhar para fora das janelas quando parávamos nos semáforos. E se alguém me vir? Ela sussurrou quando sugeri que ela poderia ficar mais confortável sem ele. Não há nada de errado com a sua aparência, eu disse a ela, embora o meu coração doesse, sabendo como ela devia estar se sentindo. Mas você pode ficar com ele se isso te fizer se sentir melhor agora. Quando entramos na nossa garagem, o sol estava se pondo. A nossa modesta casa de 2 quartos com o pequeno jardim da frente e os sinos de vento pendurados na varanda nunca pareceu tanto um santuário. Em casa. Eu nunca mais quero voltar lá, Marina disse enquanto eu destrancava a porta da frente. Você não vai precisar, eu prometi. Nunca mais, se você não quiser. Assim que entramos, Marina foi direto para o banheiro. Eu a segui, preocupada com o que ela poderia fazer ou sentir ao ver o próprio reflexo novamente. Ela se colocou em frente ao espelho, abaixando lentamente o cobertor para revelar a cabeça quase careca, passando os dedos sobre os pedaços desiguais onde o lindo cabelo dela tinha estado. Eu pareço um ET, ela sussurrou com novas lágrimas enchendo os olhos. Eu me ajoelhei ao lado dela. Você parece a minha garota forte e linda, que passou por algo terrível hoje, e eu sinto muito por não ter estado lá para te proteger. Por que a tia Simone fez isso? Ela perguntou com a voz pequena e confusa. Por que ela me odeia? Como você explica ciúme e crueldade de adulto para uma criança de 8 anos? Como você dá sentido a algo tão sem sentido? A sua tia tem muitos problemas dentro dela mesma, eu disse com cuidado. Nada disso tem a ver com você. Algumas pessoas machucam os outros quando se sentem mal consigo mesmas. E a vovó me chamou de um nome feio, Marina continuou. Filha bastarda. O que isso significa? A raiva que eu vinha reprimindo pelo bem de Marina ameaçou me sobrecarregar novamente. É uma palavra antiga e cruel que não é verdade. A vovó errou ao dizer isso, e ela errou em tudo hoje. Marina se virou para me encarar, com a expressão dela de repente mais velha do que a idade. Nós ainda somos família deles? Eu ainda tenho que chamá-los de vovó, vovô e tia Simone? Não, eu disse firmemente. Família não é apenas sobre ser relacionado por sangue. Família de verdade te trata com amor e respeito. Eles não te machucam de propósito. Eu preparei um banho para Marina, adicionando-lhe o sabonete de lavanda favorito dela. Enquanto ela relaxava, eu fiz 3 telefonemas importantes. O primeiro foi para a minha amiga Letícia, uma advogada de família. Eles fizeram o quê? Ela exclamou quando eu expliquei o que tinha acontecido. Júlia, isso é agressão a um menor. Você precisa fazer um boletim de ocorrência imediatamente. Eu vou, eu prometi. Mas primeiro, eu preciso ter certeza de que a Marina está bem. A minha segunda ligação foi para a doutora Mônica, uma psicóloga infantil que Marina tinha visto brevemente depois do divórcio. Ela concordou em nos ver na primeira coisa da manhã de segunda-feira. Documente tudo, ela aconselhou. Tire fotos da cabeça dela. Escreva exatamente o que aconteceu enquanto está fresco na sua mente. Esse tipo de traição por membros da família pode ser profundamente traumático. A minha terceira ligação foi para Ricardo. Apesar do que minha mãe tinha insinuado, Ricardo nunca tinha questionado a paternidade de Marina. O nosso divórcio tinha sido sobre nos afastarmos, não sobre infidelidade. Ele estava morando em Florianópolis agora, mas continuava envolvido na vida de Marina por meio de videochamadas semanais e visitas planejadas. Quando eu contei a ele o que tinha acontecido, ele ficou furioso. Eu estou comprando um voo agora mesmo, ele disse. Eu estarei aí amanhã. Aquelas pessoas nunca mais vão chegar perto da nossa filha. Quando eu terminei minhas ligações, Marina tinha saído do banho e colocado o pijama favorito dela. Eu a encontrei sentada na cama dela, parecendo perdida. Posso dormir com você hoje à noite? Ela perguntou. Claro, meu amor. Enquanto nos aconchegávamos na minha cama, o meu celular começou a vibrar com mensagens. Minha mãe, meu pai, até Simone. Eu o desliguei sem ler nenhuma delas. Amanhã seria cedo o suficiente para lidar com as consequências. Esta noite era para confortar a minha filha. E a escola? Marina sussurrou no escuro. Todos vão rir de mim. Nós vamos dar um jeito, eu prometi. Talvez você queira usar um cachecol ou um chapéu bonito por um tempo. Ou talvez você decida exibir o seu novo visual e mostrar a todos como você é corajosa. Mas
O que quer que você escolha, eu estarei bem ao seu lado. Eu não sou corajosa, ela disse, com a voz embargada. Eu chorei e gritei quando eles me seguraram. Isso não significa que você não seja corajosa, eu disse a ela, acariciando as costas dela. Ser corajoso significa continuar, mesmo quando você está com medo ou machucada. E você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ela adormeceu, exausta pelo trauma emocional do dia. Eu fiquei acordada ao lado dela, com a minha mente acelerada com planos e decisões. De manhã, eu tinha um plano de ação claro. Chega de permitir o comportamento tóxico em nome da paz familiar. Chega de expor Marina a pessoas que não conseguiam respeitar limites básicos. Quando a campainha tocou às 7h30 da manhã seguinte, eu não me surpreendi. Eu saí com cuidado da cama onde Marina dormia e fui atender, já sabendo quem eu encontraria. Meus pais estavam na varanda, parecendo cansados e ansiosos. Meu pai segurava um saco de presente grande, com papel de seda saindo de cima. O que vocês querem? Eu perguntei, não os convidando para entrar. Nós precisamos conversar, minha mãe disse, com um tom menos autoritário do que o normal. As coisas saíram do controle ontem. Saíram do controle? Eu repeti, incrédula. É assim que você chama quando a sua filha agride a sua neta? Por favor, Júlia, meu pai interveio. Apenas nos ouça, nós trouxemos algo para a Marina. Ele estendeu o saco de presente. Eu o peguei e olhei para dentro. Uma peruca cara, loira e sintética, estava aninhada no papel de seda. Vocês acham que isso resolve alguma coisa? Eu perguntei, lutando para manter a minha voz baixa para não acordar Marina. É um começo, mamãe disse. Nós nos sentimos terríveis pelo que aconteceu. Vocês se sentem? Eu desafiei. Porque ontem você estava defendendo a Simone e insultando a minha filha. Minha mãe teve a dignidade de parecer envergonhada. Eu estava chateada. Eu disse coisas que não quis dizer. Como chamar a minha filha de bastarda, questionando a paternidade dela? Essas me pareceram coisas que você tem pensado há muito tempo. Mãe, eu estava errada, ela admitiu, com as palavras claramente difíceis de serem ditas. Me desculpe. Em circunstâncias normais, este pedido de desculpas, sem precedentes da minha mãe orgulhosa, poderia ter me comovido. Mas estas não eram circunstâncias normais. Onde está a Simone esta manhã? Eu perguntei. Ela também está arrependida? Meus pais trocaram olhares. A Simone está lidando com as consequências das ações dela. Meu pai disse com cuidado. O que isso significa? Minha mãe suspirou profundamente. Alguém no encontro de ontem postou o vídeo nas redes sociais. Um dos antigos colegas de trabalho da Simone viu. Está se espalhando rapidamente e os comentários não são gentis. As entrevistas de emprego que ela tinha marcadas foram canceladas. Meu pai acrescentou. Nenhuma empresa quer contratar alguém filmado agredindo uma criança. Uma parte de mim se sentiu justificada ao ouvir isso, mas outra parte estava preocupada com o vídeo ser público. Eu não quero que a Marina seja exposta assim, eu disse firmemente. Eu quero que esse vídeo seja retirado. Nós estamos tentando, mamãe me assegurou, mas ele já foi compartilhado centenas de vezes. A Simone está arrasada. A Simone está arrasada? Eu repeti com a minha voz aumentando, apesar de mim mesma. E a Marina? E a criança que foi imobilizada e agredida pelas pessoas em quem ela confiava? Nós sabemos, meu pai disse suavemente. Nós sabemos que ela é a verdadeira vítima aqui. É por isso que nós viemos. Simone precisa de ajuda, Júlia. Ajuda profissional, mas ela também precisa da família. E lá estava, a verdadeira razão para a visita deles de manhã cedo. Não a preocupação primordial com Marina, mas o controle de danos para Simone. O que exatamente vocês estão me pedindo para fazer? Eu perguntei, já sabendo a resposta. Faça uma declaração, minha mãe disse. Diga que foi um mal-entendido de família que saiu do controle. Diga que você não quer que isso afete a carreira da Simone. Eu olhei para eles, momentaneamente sem palavras. Vocês querem que eu perdoe publicamente a Simone para ajudá-la a escapar das consequências do que ela fez com a Marina? Ela é a sua irmã, minha mãe implorou. Apesar de tudo, ela é família. Ela imobilizou a minha filha e raspou a cabeça dela enquanto filmava o terror dela para entretenimento. Eu disse lentamente,
garantindo que cada palavra fosse clara. E vocês querem que eu a ajude. Por favor, Júlia, meu pai disse. Simone cometeu um erro terrível, mas essa reação negativa das redes sociais pode arruinar a vida dela. Eu olhei para os meus pais, para o desespero manipulador da minha mãe, para o conflito do meu pai entre fazer o que era certo e manter a paz. Eu tinha passado a minha vida inteira tentando agradar essas pessoas, desculpando as pegadinhas de Simone, aceitando o favoritismo da minha mãe e suportando inúmeras pequenas crueldades pelo bem da harmonia familiar. Mas ao vê-los na minha varanda, mais preocupados com a reputação de Simone do que com o trauma de Marina, algo fundamental mudou dentro de mim. Os últimos laços de obrigação se romperam. Eu não vou ajudar a Simone a evitar as consequências. Eu disse firmemente. Na verdade, eu estou fazendo um boletim de ocorrência hoje e estou consultando um advogado sobre uma ordem de restrição. O rosto da minha mãe endureceu. Você mandaria a sua própria irmã para a prisão por causa de um corte de cabelo? Eu responsabilizaria um adulto por agredir uma criança. O fato de ela ser a minha irmã piora as coisas, não melhora. Pense no que isso vai fazer com a família, ela insistiu. Eu estou pensando na família, eu respondi. A minha família. Marina, a pessoa que mais importa para mim neste mundo. Nós também somos a sua família, meu pai disse calmamente. Eu senti uma onda de tristeza então, não por mim, mas pelo que poderia ter sido. Pela família de apoio que eu sempre quis e nunca tive. Vocês fizeram essa escolha de vocês ontem, eu disse a eles. Quando vocês defenderam a Simone em vez de proteger a Marina, vocês deixaram a escolha de vocês muito clara. Nós estamos tentando consertar as coisas, minha mãe insistiu. Não, vocês estão tentando consertar as coisas para a Simone. Há uma diferença. Eu devolvi o saco de presente para o meu pai. A Marina não precisa de uma peruca. Ela precisa de uma família que a ame e a proteja. Se vocês decidirem que querem ser essas pessoas, podemos conversar de novo. Até lá, por favor, nos deixem em paz. Eu fechei a porta gentilmente, mas firmemente, me encostando nela enquanto os ouvia falando em vozes baixas e urgentes na varanda antes de finalmente irem embora. Quando me virei, Marina estava parada no corredor de pijama, com a cabeça raspada e vulnerável. Era a vovó e o vovô? Ela perguntou. Sim, eu admiti, não querendo mentir para ela. Eles trouxeram um presente para você, mas eu os mandei embora. Eu espero que esteja tudo bem. Ela concordou solenemente. Eu não quero os presentes deles. Eu só não quero mais me sentir assustada. Eu atravessei a sala e a abracei. Você não vai precisar, meu amor. As coisas vão ser diferentes agora. Eu prometo. Enquanto a segurava, eu sabia que essa promessa não eram apenas palavras vazias. Algo tinha se quebrado de verdade ontem. Não apenas entre Marina e a família estendida dela, mas dentro de mim. O ciclo interminável de apaziguar a toxicidade em nome da paz familiar tinha acabado. De agora em diante, o nosso bem-estar viria em primeiro lugar, não importava o que acontecesse. A semana seguinte foi um turbilhão de atividades enquanto eu tomava medidas decisivas para proteger Marina e responsabilizar Simone. A manhã de segunda-feira começou com uma visita à delegacia de polícia, onde eu fiz um boletim de ocorrência formal contra a minha irmã por agressão a um menor. Os policiais tiraram fotos da cabeça raspada de Marina e registraram o relato dela de ter sido imobilizada contra a vontade. A tia Simone vai para a prisão? Marina perguntou enquanto saíamos da delegacia. Eu não sei, meu amor, eu respondi honestamente, mas o que ela fez foi errado e precisa haver consequências para que ela não machuque outras crianças. A nossa próxima parada foi o consultório da doutora Mônica. A psicóloga infantil cumprimentou Marina calorosamente, admirando o cachecol colorido que eu tinha ajudado a enrolar na cabeça dela naquela manhã. Esse é um cachecol lindo, doutora Mônica disse. Ele realça os seus olhos. Marina conseguiu dar um pequeno sorriso, o primeiro que eu tinha visto desde o incidente. Durante a próxima hora, doutora Mônica conversou com Marina sozinha, enquanto eu esperava ansiosamente na sala de espera. Quando elas terminaram, doutora Mônica me convidou para uma breve conversa enquanto Marina desenhava na sala de espera. Ela está experimentando um trauma significativo, doutora Mônica me disse francamente. Ser fisicamente imobilizada por membros da família, ter autonomia corporal dela violada, ser filmada durante um momento vulnerável,
Todas essas são traições profundas de confiança. O que eu posso fazer para ajudá-la? Eu perguntei, segurando as lágrimas. Você já está fazendo, ela me assegurou. Você a tirou da situação. Você está responsabilizando os agressores e está dando a ela apoio profissional. Agora, ela precisa de tempo, consistência e muita reafirmação de que está segura e amada. Doutora Mônica recomendou sessões semanais e sugeriu que ela entrasse em um grupo de apoio para crianças que lidavam com traumas familiares. Ela também forneceu recursos para ajudar Marina a se preparar para voltar para a escola. As crianças podem ser cruéis sobre as diferenças de aparência, ela avisou, mas também podem ser surpreendentemente adaptáveis e solidárias com a orientação certa. Naquela tarde, eu me encontrei com o diretor e a orientadora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, onde Marina estudava. Eles ficaram horrorizados com o que tinha acontecido e imediatamente ofereceram o apoio deles. Nós podemos organizar uma discussão em sala de aula sobre respeitar as diferenças antes de Marina voltar, a orientadora sugeriu. Sem a destacar, nós podemos preparar os colegas dela para serem solidários, o diretor acrescentou. E nós temos uma política estrita contra bullying. Qualquer criança que caçoar da Marina enfrentará consequências imediatas. O apoio deles foi um contraste bem-vindo com a traição que nós tínhamos experimentado da família. Na quarta-feira, Marina se sentiu pronta para voltar para a escola, armada com uma coleção de cachecóis e chapéus coloridos que eu tinha comprado para ela. Para minha surpresa, a melhor amiga dela, Sofia, chegou à nossa porta naquela manhã com um corte de cabelo recém-raspado. Minha mãe disse que eu poderia fazer para mostrar para a Marina que ela não está sozinha. Sofia explicou, radiante de orgulho. A gente combina? Os olhos de Marina se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Ela tirou o cachecol, revelando os seus cabelos crescendo. A gente combina, ela confirmou, estendendo a mão para essa amiga. Enquanto Marina estava na escola, eu me encontrei com a Letícia, a minha amiga advogada, para discutir as opções legais. O boletim de ocorrência é um bom começo, ela disse, mas eu também recomendo entrar com um pedido de ordem de restrição temporária contra a sua irmã. Dado o que aconteceu, qualquer juiz a concederia. E os meus pais? Eu perguntei. Eles parecem mais preocupados em proteger a Simone do que em apoiar a Marina. Letícia pensou. A menos que eles tenham feito ameaças específicas, nós não temos motivos para uma ordem de restrição contra eles. Mas você tem todo o direito de limitar o contato. Você é a mãe da Marina. Você decide quem tem acesso a ela. Na quinta-feira, a notícia do incidente tinha se espalhado mais do que eu tinha previsto. O meu celular tocou com um número que eu não reconheci. É a Júlia Santos? Uma voz de mulher perguntou quando eu atendi. Sim, quem está falando? Meu nome é Laura Martins. Sou repórter do O Jornal da Cidade. Nós recebemos informações sobre um incidente envolvendo a sua filha e a sua irmã que viralizou na internet. Eu gostaria de ouvir a sua versão da história. Eu gelei. A última coisa que eu queria era a atenção da mídia, tornando esse calvário ainda mais público. Eu não tenho comentários a fazer, eu disse firmemente. E eu gostaria que você respeitasse a privacidade da minha filha. Ela é uma menor que já passou por muita coisa. Eu entendo, a repórter disse, parecendo genuinamente solidária. Mas você deve saber que o vídeo já tem mais de 50 mil visualizações. As pessoas estão chamando a sua irmã de a tia do inferno. Se você quiser controlar a narrativa de alguma forma... Depois de desligar, eu imediatamente verifiquei as redes sociais. Para o meu horror, o vídeo de fato tinha viralizado, com centenas de comentários indignados condenando Simone. Embora o apoio público à Marina fosse tocante, a ideia de milhares de estranhos assistindo ao momento de trauma dela me deixou enjoada. Eu liguei para a Letícia de novo. Nós podemos fazer o vídeo ser retirado? Nós podemos tentar, ela disse. Eu vou enviar cartas de notificação extrajudicial para as plataformas, mas uma vez que algo está online... Eu sei, eu suspirei. Nunca realmente vai embora. Naquela noite, eu recebi uma ligação inesperada de Tiago, o marido de Simone. Eu queria que você soubesse que eu saí de casa. Ele disse sem rodeios. O que a Simone fez foi imperdoável. Eu não posso ser casado com alguém que machucaria uma criança daquele jeito. Eu fiquei chocada. Eu sinto muito, Tiago.
Eu sei que isso deve ser difícil. Não sinta, ele disse firmemente. Eu deveria ter intervindo antes. Eu sabia há muito tempo que o comportamento de Simone não era normal, mas eu continuei dando desculpas. Ver aquele vídeo viralizando foi um sinal de alerta. Eu a estava permitindo, assim como os seus pais. Antes de desligar, ele acrescentou: eu dei uma declaração à polícia apoiando o relato da Marina. Eu quero fazer a coisa certa. A sexta-feira trouxe outro visitante surpresa. A tia Patrícia, parada na minha varanda com uma cesta grande cheia dos biscoitos e materiais de arte favoritos de Marina. Eu deveria ter feito mais naquele dia, ela disse enquanto eu a convidava para entrar. Eu deveria ter impedido a Simone de alguma forma. Você foi a única que nos ajudou a sair. Eu a lembrei. Isso significou muito. Patrícia balançou a cabeça tristemente. Não foi o suficiente. Eu permiti a sua mãe e a Simone por tempo demais, mantendo a paz em vez de falar a verdade. Ela pegou a minha mão. Mas isso acaba agora. Eu quero que você e Marina saibam que vocês têm uma família que está com vocês, que sabe o que é certo e o que é errado. O apoio dela me fez chorar. Obrigada. Isso significa mais do que você imagina. O fim de semana trouxe mais novidades. Ricardo chegou de Florianópolis, ficando em um hotel próximo, mas passando a maior parte do tempo conosco. Ter o pai de Marina presente deu outra camada de segurança e normalidade que a ajudou a começar a se curar. Juntos, Ricardo e eu levamos Marina a um salão especializado em cabelo de crianças. A cabeleireira, uma mulher gentil chamada Luciana, examinou os cabelos desiguais de Marina. Nós podemos deixar isso em um corte pixie bonito e charmoso, ela sugeriu. E eu tenho um óleo de tratamento maravilhoso para o seu couro cabeludo. Marina hesitou. Eu ainda vou parecer uma menina? A menina mais linda e estilosa, Luciana a assegurou. Muitas meninas escolhem cabelo curto porque fica muito elegante. Ela mostrou fotos de celebridades femininas com cortes de cabelo curtos para Marina, ajudando-a a ver que a feminilidade não estava ligada ao comprimento do cabelo. Quando o penteado foi finalizado, Marina olhou para o próprio reflexo com uma aprovação cautelosa. É até que legal, ela decidiu, virando a cabeça para ver todos os ângulos. E é bom quando você toca. Ele realça os seus olhos lindos, Ricardo disse a ela, e vai ser perfeito para nadar no verão. No domingo à noite, enquanto Ricardo se preparava para voltar para Florianópolis com promessas de ligar todos os dias e planos para Marina visitá-lo durante as férias de verão, meu celular tocou de novo. Era o meu pai. Júlia, ele disse, com a voz soando mais velha e mais cansada do que eu jamais a tinha ouvido. Eu preciso falar com você, não sobre a Simone, sobre mim, sobre as maneiras como eu falhei com você e a Marina. A vulnerabilidade na voz dele me pegou de surpresa. Júlia, eu passei a minha vida evitando conflitos, dizendo a mim mesmo que eu estava mantendo a paz, quando na verdade eu estava sendo um covarde. Ele continuou. Eu deixei a sua mãe favorecer a Simone. Eu deixei a Simone te intimidar. E agora eu deixei as duas machucarem a Marina. Eu me sentei, despreparada para esse nível de autoconsciência do meu pai que evitava conflitos. Sua mãe e eu estamos fazendo terapia, separados e juntos. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, ou talvez nunca, mas eu quero que você saiba que eu finalmente estou encarando a verdade sobre a dinâmica da nossa família. E eu sinto muito, Júlia, por tudo. Quando a manhã de segunda-feira chegou de novo, exatamente uma semana após o incidente, o mundo parecia fundamentalmente diferente. Enquanto eu ajudava Marina a se preparar para a escola, ajustando o chapéu favorito dela sobre o novo corte pixie, eu percebi que nós duas estávamos mais fortes. O caminho à frente não seria fácil. Haveria audiências, sessões de terapia, conversas difíceis e, sem dúvida, mais drama familiar. Mas pela primeira vez, eu me senti completamente certa sobre onde estavam os meus limites e até onde eu iria para proteger a minha filha. Os padrões familiares de gerações tinham sido quebrados, dolorosamente, mas de forma definitiva. E a partir dessa quebra, algo mais saudável já estava começando a crescer. 3 meses se passaram, trazendo o calor do verão e novos começos. O cabelo de Marina tinha crescido em um corte curto e estiloso que ela decidiu manter, mesmo que agora estivesse longo o suficiente para o penteado anterior, se ela quisesse.
Eu gosto de sentir a brisa no meu pescoço. Ela me disse em uma tarde enquanto nos sentávamos no balanço da varanda dos fundos. E eu não preciso passar uma eternidade escovando. A cura física tinha vindo rapidamente. A cura emocional levou mais tempo, com sessões semanais de terapia para Marina e para mim. A doutora Mônica tinha ajudado Marina a processar os sentimentos dela de traição e vulnerabilidade. Enquanto a minha própria terapeuta, a doutora Isabel, me ajudou a trabalhar o luto complicado de estabelecer limites com membros da família tóxicos. Eu questionei o luto durante uma sessão inicial, mas ninguém morreu. Você está de luto pela família que você desejava ter, a doutora Isabel explicou. A mãe de apoio, a irmã amorosa, o pai protetor. Está tudo bem em lamentar essas relações, mesmo enquanto você constrói outras mais saudáveis. As consequências legais para Simone tinham sido significativas, embora menos severas do que poderiam ter sido. O promotor de justiça a tinha acusado de agressão a um menor, mas permitiu que ela se declarasse culpada de uma acusação menor, que incluía serviço comunitário, aconselhamento obrigatório e uma ordem de restrição que a impedia de entrar em contato com Marina. O impacto nas redes sociais, no final das contas, tinha funcionado a nosso favor. Após a viralização inicial do vídeo, a indignação pública tinha levado a maioria das plataformas a removê-lo como conteúdo que retratava abuso infantil. Simone tinha perdido a sua nova oportunidade de emprego e, de acordo com o meu pai, estava lutando para encontrar trabalho com a sua reputação digital danificada. Ela finalmente está enfrentando consequências reais. Meu pai me disse durante uma das nossas cuidadosas conversas de reconstrução. Sua mãe ainda tem dificuldades com isso, mas eu estou me mantendo firme, chega de permitir. A minha relação com o meu pai estava lentamente se curando. Ele vinha uma vez por semana para passar tempo com a Marina, sempre respeitando os meus limites e nunca me pressionando a me reconciliar com Simone ou minha mãe. Ele trazia pequenos presentes atenciosos, flores para mim, materiais de arte para Marina e escutava mais do que falava. Eu perdi tanta coisa sendo passivo. Ele admitiu uma noite, enquanto se preparava para sair depois do jantar. Eu não quero perder mais nada. Minha mãe era uma história diferente. Após a sua tentativa inicial de me fazer ajudar Simone a evitar as consequências, ela tinha se retraído em orgulho ferido e vitimismo. Ela enviava mensagens ocasionais sobre o quão doloroso era estar separada da família, mas nunca reconhecia o papel dela na situação ou perguntava como a Marina estava se curando. Resposta narcisista clássica. A doutora Isabel notou quando eu compartilhei essas mensagens. Quando ela não consegue controlar a narrativa, ela se posiciona como a vítima. A surpresa mais saudável tinha sido as relações fortalecidas que emergiram dos destroços das antigas. A tia Patrícia tinha se tornado uma presença regular nas nossas vidas, aparecendo com guloseimas e histórias sobre a minha infância que pintavam um quadro mais preciso da história da família do que as memórias seletivas da minha mãe. Sua mãe sempre teve ciúmes da atenção que você recebia quando criança. Ela revelou uma tarde durante o chá. Você era extrovertida e naturalmente charmosa. As pessoas se sentiam atraídas por você. Susana queria esse tipo de carisma fácil, mas nunca o teve. Então, ela concentrou toda a sua energia na Simone. Isso não desculpa o que eles fizeram com a Marina, eu disse. Nada desculpa isso. Patrícia concordou firmemente. Eu só estou te ajudando a entender os padrões quebrados, para que você não os repita. Ricardo também tinha se tornado mais presente na vida de Marina, agendando videochamadas regulares e planejando as viagens de trabalho para incluir visitas. O trauma tinha lembrado a ele o quão preciosa e passageira a infância era. E ele estava determinado a não perder mais nada dela do que o necessário. A cura mais profunda, no entanto, tinha sido na própria Marina. A criança aterrorizada e chorando que se escondia debaixo de um cobertor tinha se transformado em uma pessoa mais confiante e autoconsciente do que ela tinha sido mesmo antes do incidente. 2 meses após o encontro de família, Marina tinha pedido para fazer uma apresentação para a turma dela sobre bullying e resiliência. A professora dela, a senhora Santos, tinha apoiado a ideia com entusiasmo, ajudando Marina a criar uma palestra pensada e apropriada para a idade,
sobre como se levantar contra maus tratos e a importância da autonomia corporal. Mesmo que alguém seja da sua família, Marina disse aos colegas de turma, eles não têm o direito de tocar em você ou de te machucar. E se alguém te machuca, contar não é fofoca, é se proteger. Vê-la falar com tanta clareza e convicção me fez chorar. De tanta crueldade tinha vindo este presente inesperado. A compreensão precoce dela de limites e autoestima, lições que muitos adultos ainda lutavam para aprender. Em vez de ir à tradicional reunião de família de verão na casa dos meus pais, nós criamos novas tradições. Marina e eu, às vezes acompanhadas por Ricardo ou pela tia Patrícia, ou pelos meus primos recém-solidários, Raquel e Michel, fazíamos viagens de fim de semana para a praia, tínhamos noites de cinema no quintal e éramos voluntárias no abrigo de animais local. Família é quem te trata com amor e respeito, se tornou o nosso lema não oficial, repetido sempre que Marina fazia perguntas difíceis sobre a Simone ou a avó dela. Em uma noite quente de agosto, enquanto o 9º aniversário de Marina se aproximava, nós nos sentamos juntas na varanda da frente, fazendo convites para a festa dela. Ela cuidadosamente escreveu os nomes. Os amigos da escola, os nossos vizinhos, a tia Patrícia, o pai dela e vários outros adultos que tinham ajudado durante os meses difíceis. Mãe, ela perguntou colocando o marcador, você acha que as pessoas podem realmente mudar? Eu considerei a pergunta com cuidado. Eu acho que as pessoas podem mudar se elas realmente quiserem e estiverem dispostas a fazer o trabalho duro. Por que você pergunta? Eu estava pensando na vovó e na tia Simone, ela disse. Você acha que elas vão mudar algum dia? A pergunta partiu meu coração. Apesar de tudo, ela ainda se perguntava sobre os membros da família que a tinham machucado. Eu não sei, meu amor, eu respondi honestamente. A sua tia está fazendo terapia agora, o que é um bom primeiro passo. Mas a mudança real significa reconhecer o mal que você causou, fazer as pazes e se comportar de forma diferente ao longo do tempo. Tipo, o vovô está tentando fazer, ela observou. Sim, como o vovô. Ela balançou a cabeça pensativamente. Eu não estou pronta para vê-los de novo, mas talvez algum dia, se eles mudarem de verdade... A sabedoria dela me surpreendia continuamente. Isso é muito maduro, Marina, e é completamente sua escolha. Você não deve perdão a ninguém que não o tenha conquistado. A doutora Mônica diz que o perdão é para você mesma, não para a outra pessoa, Marina disse, voltando aos convites. Mas você ainda precisa de limites. Eu sorri, reconhecendo a orientação gentil da terapeuta. A doutora Mônica é muito inteligente. Mais tarde naquela noite, depois que Marina adormeceu, eu me sentei sozinha na varanda com uma xícara de chá, refletindo sobre o quanto as coisas tinham mudado em apenas 3 meses. A dor não tinha ido embora. A traição ainda doía e eu ainda tinha momentos de raiva ao lembrar dos soluços de Marina. Mas esses sentimentos não me controlavam mais. Em vez disso, eles tinham se transformado em determinação para construir uma vida mais saudável para nós duas. O meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. A Susana concordou em começar a terapia individual amanhã. Progresso real. Pensando em vocês duas. Era um pequeno passo, mas talvez significativo. Eu não estava esperando por uma transformação milagrosa, mas estava cautelosamente esperançosa de que alguma cura pudesse ser possível eventualmente. A jornada não tinha acabado. Haveria mais dias difíceis, mais cura a ser feita, mais limites a serem mantidos. Mas nós estávamos em um novo caminho agora, um construído sobre a verdade em vez de pretexto, sobre amor genuíno em vez de obrigação. E isso fez toda a diferença. Enquanto as estrelas de verão apareciam acima da nossa pequena casa, eu fiz uma promessa silenciosa a mim mesma e a Marina. Nós continuaríamos a escolher a verdade em vez da falsa harmonia, a autenticidade em vez das aparências e o amor em vez da lealdade a padrões tóxicos. Nós nos lembraríamos de que se manter firme nos seus valores não é egoísmo, é necessário. E nós nunca mais confundiríamos crueldade com cuidado, não importava como fosse disfarçada. A família pode ser uma fonte de dor profunda, mas também pode ser recriada e redefinida.
Nós éramos a prova viva daquela transformação, crescendo mais fortes a cada dia que passava. Você já teve que estabelecer limites difíceis com membros da família para proteger a si mesmo ou a seus filhos? Como você encontrou a coragem de se manter firme quando outros pressionavam você para manter a paz? Compartilhe a sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história te tocou, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que está tudo bem em escolher o bem-estar em vez de dinâmicas familiares tóxicas. Obrigada por fazer parte da nossa jornada e lembre-se de que a cura é sempre possível, mesmo após as traições mais profundas.